Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos para mais uma inversão aqui dos capítulos de One Piece. Mas ali o nosso professor de Ohara, que é o nosso quadro de perguntas e respostas dessa obra maravilhosa. A gente já começa aqui com a capa do capítulo 49, chamado de A Tempestade. Sabemos que a Nami sempre tem algo a ver ali com tempestade, com essas intuições climáticas. E aqui a Nami aparece na capa do capítulo 49 com um chapéu de palha e também com uma gaivota gigantesca. Esse capítulo é extremamente importante em relação a Nami. A Nami está na capa, esse capítulo é importante, como a gente já falou aqui, a gente vai falar daqui a pouco também sobre a York, porque que a York é indicativo para esse capítulo também, e a gente volta para falar mais sobre as inversões e o professor de Ohara depois da vinheta. Bom, no capítulo 49 nós temos o Mihawk chegando ali em Baratie e cortando o galeão ali do Don Krieg de forma absurda, né? Ele consegue simplesmente acabar com o barco com um simples ataque, né? Com um único simples ataque, de uma forma realmente assim inacreditável, e o que pode realmente fortalecer a ideia de que o Gaban venha dar mais um ataque, mais um golpe absurdo ali contra os Cavaleiros de Deus. Será que Gaban vai realmente aplicar mais um ataque contra os Cavaleiros de Deus? Na outra página nós temos a Nami marcando para nós como a grande traidora do Chapéu de Palha. E faz pelo menos 2 semanas desde que o One Piece teve o seu lançamento do capítulo 1148, e a gente falou aqui, a gente comentou sobre a possibilidade no capítulo 1149 revelar quem é o traidor, porque aqui temos 2 pontos interessantes. O capítulo 49 indica uma traição, que é a Nami traindo ali os Mugiwaras, e o número 49 leva a palavra York, ou Yorku em japonês, né? Eu acho que seria mais York mesmo ali, com I no final, né? Que seria conectado com o katakana. E o capítulo 49 indica a Nami traidora e também York como a traidora também dos Vegapunks. Então, pra quem fala que o Oda realmente, e eu não tô inventando isso, tá? Porque realmente se você fizer ali o Goroace de York vai dar no número 49, vocês vão observar que York também é traidora dos Vegapunks e indica exatamente como a Nami. Então, vai haver algum traidor, uma revelação de algum traidor, talvez ali do Jaro, talvez ali de outro personagem que acabou traindo o Rei Harold, talvez o Rei Harold seja o traidor. Algum traidor deve surgir realmente na história de Elbaf a partir de agora. E o que eu espero aqui para esse vídeo é que você não traia o canal do Geek Brasil, não venha assistir os nossos conteúdos sem deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar e comentar os nossos conteúdos. Eu sei que muita gente gosta aqui dos quadros das inversões, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas você que gosta, mande o seu comentário. E se você não gosta, comente aqui as perguntas do professor de Ohara, porque é muito importante para enganjar ainda mais os nossos conteúdos de One Piece aqui na plataforma. E é claro, você também pode ainda se tornar membro aqui do canal e, além disso tudo, você ainda pode mandar o seu valeu para fortalecer ainda mais os nossos vídeos. Então se torne membro aqui do canal ou mande o seu valeu para fortalecer ainda mais os nossos vídeos. Vamos lá, capítulo 149, nós temos como título de Rumble. Rumble tem ali uma referência sobre a habilidade do Chopper, né, de conseguir se transformar, e a forma realmente dessa pílula que o Chopper toma em modificar a sua Akuma no Mi, a frequência da Akuma no Mi no corpo que ele do corpo que ele tem, né, do corpo que a Akuma no Mi acaba possuindo em relação à alma. Ele consegue fazer essa modificação através da frequência e trazer ali 7 modificações diferentes, né? O Chopper realmente está trazendo essa ligação direta. Rumble é batidas dos tambores, né? Vocês já sabem, né, que Rumble é batida dos tambores, então já dá para conectar literalmente com Nika. Será que mais uma vez Luffy Nika deve surgir aqui em Elbaf, deve surgir ali na batalha e estar ao lado ali do Gaban no combate contra os Cavaleiros de Deus, ou algo a mais deve ter como revelação em relação a Nika? Não sabemos, mas eu queria trazer um ponto em off aqui para vocês também, porque enquanto o Chopper ele vai comentando sobre as modificações e a mudança ali sobre
a forma corpórea, o Luffy ele começa a ficar encantado, tipo, 7 formas diferentes, essa rena é realmente incrível, né? O Luffy começa a ficar com os olhos encantados. Eu achei isso interessante porque talvez é que no mangá não tenha a explicação como o Luffy teve a ideia, né, do Gear, né? Ele simplesmente observa, ele começa a observar, é uma soma de observações, é uma soma de fatores, e aí ele chega na conclusão do Gear, né, de conseguir acelerar o seu coração, fazer com que as batidas do seu coração acelerem, fazendo com que o sangue se espalhe de uma forma mais rápida pelo seu corpo, e assim ele consiga realmente replicar o ataque da borracha de forma mais eficaz. Mas eu começo a entender que a partir do capítulo Rumble, olha só, a partir do capítulo Rumble, que o Luffy começa a entender que Rumble, o tambor, batida ali do coração dele, que ele poderia realmente modificar também os seus ataques, aumentar ainda mais os seus socos, fazer com que ele pudesse ter o Gear Second, Third e também o Gear Force. Então eu acho que tudo começa a partir daqui. Eu achei esse ponto interessante. Vamos para o capítulo 941, capítulo 1149, inverte capítulo 941. Nós temos então o Luffy aparecendo no modo obeso, né? No modo obeso ali. Então será que o Luffy e Loki vão aparecer nesse capítulo também? Nós observamos nos últimos capítulos que as últimas aparições do Luffy e do Loki, eles estão realmente redondos ali de tanto que comeram. Nós então temos a fala ali do Brook, né? Sobre a interação com os personagens e tudo mais. O Brook fala que quer ver a calcinha da Hiyori, levanta mais uma vez a ideia e a teoria de que o Brook ele sempre pergunta talvez para as pessoas sobre isso, porque ele quer conhecer ali, ou se existe realmente pessoas do reino dele que faziam isso, né? Faziam essa perspectiva de se cumprimentar, mostrando ali os trajes íntimos. E aí tem essa questão realmente ali que o Brook sempre faz esse questionamento, o que pode, ou que até mesmo fomentou a teoria de que a Gunko poderia pertencer também à terra natal do Brook, se o Oda for mesmo explicar. Nós então temos ali a ideia, né, de que o Yasue seria executado e a Toko acaba saindo correndo, né? A Toko, ela por mais que ela ria por causa do Smile, ela me lembrou muito o Loki aqui, né? Dessa figura de que o Loki sempre tá dando risada, sempre tá com a língua pra fora. Então talvez aqui o Loki tenha corrido em direção ao castelo. A Toko, ela corre em direção ao Yasue porque descobre que ele vai ser executado. Talvez o Loki tenha corrido até o castelo porque ele descobriu um complô ali, quem sabe, entre o Jaro e os demais soldados, ou até mesmo do Harold contra os demais soldados, e assim decidiu correr até o castelo para salvar ou até mesmo punir o que seu pai estava fazendo, ou realmente salvar ali o seu pai, tentar salvar sobre as consequências do que estava acontecendo ali com o seu pai. E no final nós temos ali o Yasue já sendo crucificado, fazendo uma referência ali ao sol, né, essa figura. Yasue, para quem não sabe, em japonês tem quase ali a mesma pronúncia, a mesma escrita de que Jesus, né? Yasue crucificado, o sol ali na cabeça, a gente sabe, já tem tantas e tantas pinturas de Jesus crucificado com o sol ali na cabeça. Então Yasue tem essa referência completa sobre Jesus. Da mesma forma pode ter algo relacionado a Nika, deus do sol, e também uma conexão com o Loki e o Harold mediante a esse ponto. Então talvez realmente tenhamos uma referência bem interessante nos próximos capítulos de One Piece, ou pelo menos no capítulo 1149. Começamos então as referências do capítulo 1049 e nós já começamos com o flashback do Kaido. O Kaido na sua infância, provavelmente tem grande chance da gente ter também o flashback do Loki, contando mais ideias e mais referências. Então temos um traidor, temos o flashback do Loki e temos ali a ideia de quem traiu quem. Se foi o Jaro que traiu o Harold ou se foi o Harold que traiu Jaro e também todo o reino de Elbaf. Foi muito interessante que no capítulo passado eu falei sobre o Harold estar chorando pelas crianças, o Harold não, né, o Jaro está chorando pelas crianças, e aí alguém veio nos comentários dizendo o seguinte: mas LP, o Kanjuro também chorou na morte do Oden, e eu falei, faz bastante sentido. Não conseguiram limpar aqui realmente a ideia de que o Jaro não seria um traidor, né? Não conseguiram limpar aqui a ideia
do Zoro como traidor. Então provavelmente teremos essa referência ali do Loki, talvez um flashback sobre o Loki. Nós também temos o golpe ali fatal do Luffy contra o Kaido, né? E ele falando que o mundo que ele quer criar é onde os amigos do Luffy possam comer o quanto quiserem, né? Fazendo a referência completa de que a própria Tama não tinha um prato de arroz para comer no começo de um ano, e ele acaba derrotando ali o Kaido com este grande ataque, né? Com este ataque devastador. E aí o Luffy fala: esse é o meu tipo de mundo. Então talvez tenhamos realmente uma referência bem interessante, um flashback, combates, batalha e quem sabe ali uma chegada do Luffy para lutar diretamente contra os Cavaleiros de Deus, ou até mesmo uma referência completa da batalha ali do Loki e Harold versus ali o Zoro, ou Zoro e Loki versus o Harold, né? Seja como que for esse confronto. Agora vamos para o Professor Johara, e o Clarador ele traz um TCC aqui. LP, no mural do Segundo Mundo em Elbaf é mostrado que na aliança de Joy Boy havia várias raças e pessoas lutando ao seu lado. Só que no canto inferior direito aparece um navio com um símbolo que se parece muito com o Sol, sendo comandado por humanos. O que eu acho que pode ser as Piratas Kuja. Por quê? Não se sabe ao certo quando a Amazon Lily foi fundada, mas se sabe que é uma ilha bem antiga no mundo de One Piece. Então, talvez as Kuja existam desde o século perdido, sendo antigas aliadas de Joy Boy. Outro fato interessante é que a bandeira das Kuja é uma caveira com 8 serpentes que se parece muito com o Sol. Não necessariamente, Clarador, pode ser que a Amazon Lily seja apenas ali um novo nome. Talvez o nome ali, até mesmo da ilha antiga, possa ser Kuja, quem sabe, da forma como elas estão. Eu ainda só tô falando coisa com coisa aqui, tá? Eu não fui pesquisar aqui o nome Kuja para saber o significado por detrás e tudo mais, mas a Amazon Lily é o nome ali da ancestral da Vivi. A Amazon tem a ver com um nome de guerreira, né? De guerreira dessa nomenclatura. Então elas provavelmente se inspiraram na Lily para fundar essa ilha, para fundar realmente essa região que é contra o governo mundial, que venha de antes do século perdido, mas sim que originou-se de lá, e ficou. Inclusive até a maldição, né, de viver e que só nasça mulheres ali em Amazon Lily pode ser algo até mesmo que Musamá tenha implantado ou tenha imposto ali para elas mediante aos seus alinhamentos com o Joy Boy. E é realmente aqui você tá falando desse navio aqui, né, dessa base aqui, parece ser duas garotas aqui conduzindo realmente ali este navio. Então parece ser sim o navio das Piratas Kuja, algo referente de forma bem interessante com os aliados de Joy Boy, e ao mesmo tempo ali como as Amazonas estão conectados diretos à forma ali de ser aliados a Joy Boy. O Lucas Silva RX, ele traz um comentário envolvendo aqui ao Usopp. LP, você acha que o Usopp possui o haki da observação bem antes de Dressrosa? E que ele possa ter uma previsão futura muito mais longa, como as mentiras do Usopp sempre se tornam realidade? E também outros momentos, como quando ele sentiu a aproximação das ondas em Enies Lobby, e quando ele foi o único a sentir a presença da Monet em Punk Hazard? Sim, eu acho que já existem evidências de que o Usopp terá o maior e melhor haki da observação em One Piece. Hoje, o melhor haki da observação dos Mugiwaras é do Sanji. Mas o do Sanji é seletivo. É o Gadar da observação ali do Sanji. Ele só consegue sentir onde mulheres estão. Agora o Usopp não. O Usopp ele vai ter provavelmente o haki da observação muito mais avançado, e a parada dele vai realmente a alguns caminhos do futuro. Talvez ele consiga sentir alguns lapsos ali do futuro e acabe meio que dizendo isso através de mentiras, ou se isso é simplesmente uma piada que o Oda nunca vai confirmar, né? Eu sempre gosto de realmente frisar isso, principalmente em relação ali às habilidades do King de One Punch Man, que é uma brincadeira que o Oda faz, essas mentiras do Usopp que sempre acabam se tornando verdades, e o que pode fortalecer a ideia de que ele pode ter realmente um haki da observação muito mais avançado. Poderá ser tão avançado ou mais avançado ainda do que do próprio Shanks. O MC Aleph, ele traz uma pergunta aqui bem legal sobre o Shanks. LP, você acha que o Ruivo é o vilão da história? Apesar de tudo, o Loki vai falar algo sobre o Ruivo para o Luffy.
Mas aí vem a questão. O Ruivo esperou o Luffy derrubar tudo para só então começar a agir. O Ruivo contra o Luffy na busca do One Piece. Olha, Aleph, eu acredito que o Shanks, por muito tempo eu até pensei na teoria do Shanks ser vilão. Agora, com a chegada do Shamrock e quase com a revelação de que era o Shamrock conversando ali com os Gorosei, acho muito difícil o Shanks ser um vilão mesmo. O Shanks no máximo vai ser um antagonista do Luffy, né? Ele vai ser um antagonista, alguém que vai se colocar na frente dele e tipo assim, olha, se você tá acompanhando, por exemplo, a saga de Fire Force, é tipo o Burns para o Shinra. Se você quiser alcançar ali Laugh Tale, vai ter que passar por mim. Então, eu me tornei essa parede para que você consiga chegar até lá, mas para você fazer isso, você vai ter que passar por cima de mim. Eu achei isso é um ponto interessante. Então, o Shanks ele só se move porque ele percebe que os poderes do Luffy chegaram até um certo tipo de nível e que se ele não se colocar no meio ali do Luffy, o Luffy vai chegar lá em Laugh Tale. Mas para ele chegar ainda mais forte, ele precisa chegar no momento ali para parar o Luffy e o Luffy lhe ultrapassar. Pelo menos é o que eu consigo enxergar basicamente com os pés no chão sobre o que o Oda está reservando ali para o Shanks. Agora, se a gente for realmente teorizar sobre as questões de que ele é ali um Tenryubito e que ele pertencia ali ao governo mundial, já voltou ali para a Mary Josie, mas mesmo assim desistiu, pode ter conexões ainda com a família Fingerland, tem muitas questões que levam nesse sentido, mas ainda tem pontos para questionar sobre o Shanks, mas por enquanto a teoria mais pé no chão é que ele vai se colocar como uma parede ali contra o Luffy, para que ele seja esse trampolim ou ser feito de escada para que o Luffy vá lutar ali depois contra Imu, consiga realmente ultrapassar os poderes do Shanks nesse sentido. E o Anderson Zamboni percebendo, olha, parece que a gente estava se alinhando, que a gente ia comentar aqui sobre a Nami, ele traz a seguinte questão. LP, você acha que ainda vamos ter mais alguma coisa sobre o passado da Nami? O que você acha que pode estar escondido sobre o passado dela? E por que ela parece ter um sexto sentido para prever mudanças climáticas? Olha, a gente tem algumas teorias sobre a Nami aqui. A gente tem uma teoria da Nami sendo princesa, né? Uma teoria bem... Cara, pra mim, tipo assim, é muito clara que a Nami tem algo diferente. E ela provavelmente seja uma Tenryubito também. Falta uma Tenryubito no bando do Luffy. Falta ali alguém. Ah, mas tem a Bonnie e tudo mais. Não, a Bonnie não é confirmada ainda. E eu acho que ninguém mais entra no bando. Acredito que ninguém mais entra no bando. Agora, falta sim. Falta uma Tenryubito no bando. Falta alguém ali de sangue... da nobreza no bando. A Vivi, ela não é uma Tenryubito, né? A Vivi, ela pertence ali à realeza de um país, mas a Nami sendo uma Tenryubito, eu acharia que faria uma conexão maior ali com o Luffy, de que todas as pessoas, todas as raças, todas as linhagens podem fazer parte ali da liberdade que o Luffy está sonhando, desde que essas pessoas não sejam os maiores escrotos que já pisaram na terra de One Piece, né? Esse é o fator. Agora, sobre essa questão, né, da Nami ser uma Tenryubito, eu acredito que o Cobra falou lá em Alabasta faz ainda peso na história, de que somente os deuses podem controlar o clima. E a Nami, ela controla o clima. Desde a sua primeira aparição no mangá, quando ela prevê a chegada de uma nuvem, meio que afundando o navio ali, do próprio Bug, e ao mesmo tempo ela brincando e meio que tipo assim, quase manipulando o tempo naquele momento, dá pra perceber claramente que a Nami tem essa conexão com o tempo, e o Cobra fala sobre isso, né? O Cobra acaba falando ali sobre de que somente os deuses podem manipular e controlar o tempo. E além de que a gente tem outra teoria aqui no canal de que a Nami saiu de dentro do ovo do Oro Jackson, né? Do Oro Jackson. É uma teoria que parece ser viajada pra caramba, mas é uma teoria que faz muito sentido. Até a mesma ali, a Uro, ou Uvo, ali no X acabou produzindo a teoria. Eu achei do zaralho, eu decidi trazer aqui porque faz todo sentido. Inclusive até a eclosão do ovo pode ter explodido ali a terra natal ali da Nami, que tem o nome de Tóquio, só que invertido, né? O Oda realmente criou a terra natal da Nami com o nome invertido. Então
Sim, eu acredito que a Nami seja uma Tenryubito, né? Assim como o Shanks e ali também como a Uta e outros personagens que a gente observou em One Piece, mas que ela seja diferente e que mostra que os Tenryubitos também podem ser diferentes, por mais que eles normalmente são escrotos. A gente tá acompanhando agora o flashback do Kuma, mostra realmente que eles são escrotos pra caramba. E também tem a ideia da Nami ali ter saído do ovo do Oro Jackson, e isso ser uma referência de que a Nami seja também pertencente à família Nerona, né? Que Nerona e Mu, a Nami pode ser realmente a herdeira verdadeira do trono ali do mundo de One Piece, só que ela acabou se perdendo ao longo das eras. Tem muitas teorias sobre essas ideias da Nami, mas é muito interessante como o Oda sempre tem conectado a Nami com o fator de traições, como um fator realmente focado a alguém que quer exercer ali a função do governo mundial. Então eu acho que a Nami ainda assim tem alguma coisa importante para frisar em seu passado na história de One Piece. E vocês, o que vocês acreditam? Vocês gostam da ideia da Nami ser uma Tenryubito? Vocês não gostam? Vocês curtem a ideia? O que vocês acham? Mandem aqui nos comentários pra gente debater ainda mais sobre a nossa história do garoto, do meninão que se estica.